Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Olha só, vamos resolver uma questão aí de Excel. Você tem uma tabela com vários integrantes, como você pode ver, a tabela é longa, vários integrantes aí. Você precisa determinar quantos estão com avaliação ótima, sabendo que, para chegar nessa avaliação ótima, a média das 5 avaliações precisa ser 7 ou superior. Qual alternativa utilizar? Dá uma olhada na tela, vai pensando nessas alternativas. Eu já vou te adiantar que tem mais de uma aqui que funciona, tá? Até porque, conforme você vai mexendo no Excel, você percebe que tem vários caminhos para você chegar numa resposta, tá? Eu vou fazer dois caminhos aqui, basicamente. Mas vai pensando nessas alternativas e a gente vai ver onde chegaremos, então, para descobrir quantos integrantes estão com essa avaliação de nota 7 ou superior. Será que não é uma boa ideia eu inserir mais uma coluna aqui e calcular a média? Porque tudo está parecendo que vai girar em torno dessa média, certo? Então, olha só, você poderia somar esses números e dividir por 5, mas você pode utilizar a própria função média para facilitar a sua vida aí. Colocou igual média, é só selecionar os 5 números aí, fecha parênteses e aperta o Enter. Pode dar clique duplo para arrastar até o final e você já vai ter a média aqui de todas as pessoas. Aqui, pessoal, você pode imaginar que é uma lista gigantesca, né? Sei lá, uma empresa com 1.000 colaboradores, sei lá. Então, beleza, uma parte aqui eu já fiz. Já apurei a média dessas pessoas. O que mais que eu posso fazer aqui? Como é que eu vou determinar agora quantos estão com avaliação 7 ou superior? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma outra passagem, mas entenda que ela nem é necessária, tá bom? Eu vou fazer ela mais para fins didáticos, para você entender aí algumas possibilidades, mas teoricamente, se você fosse direto e reto para chegar nesse resultado, você nem precisaria dessa. Essa daqui eu vou escrever no título da coluna, resultado, tá bom? Como é que vai ser esse resultado? Eu vou fazer aqui uma função C, para determinar se a avaliação é ótima ou não. Tudo bem? Então vou colocar aqui, igual C. Função C você precisa de 3 argumentos para preenchê-la. Em outros vídeos eu falo dela com mais detalhes também, tá? Se a média que eu tiver aqui for maior ou igual a 7, esse aqui é o primeiro argumento da função C, tá, pessoal? Você percebe que você fez 3 coisas, vou chamar de coisas. Você clicou numa célula, colocou um sinal de comparação, que é o maior ou igual ali na fórmula, e digitou um outro número. Sempre quando você faz 3 coisas, significa que você fez um teste lógico. Você comparou uma coisa com outra. Então isso aqui é um teste lógico. Ponto e vírgula. O próximo argumento da função C é se esse teste lógico for uma verdade, se ele realmente ocorre. Ou seja, se o número que eu tiver aqui realmente for um número maior ou igual a 7, entre aspas, eu vou escrever ótimo. Por que aspas? Sempre que você digita uma palavra dentro da fórmula, pessoal, você precisa de aspas, tá? Caso contrário, ou seja, quando a nota da avaliação não é maior ou igual a 7, significa que o cidadão teve uma nota menor do que 7, certo? Então eu vou escrever aqui no valor de se falso. Eu poderia escrever regular, ou escrever ruim, ou escrever. Vou deixar como regular. Fecho aspas, fecho parênteses e aperto o Enter. Então olha só, voltando para a função C rapidamente, se a avaliação, então, a média final da pessoa foi maior ou igual a 7, ótimo. Caso contrário, regular. Você viu que esse último argumento da função C já é a negação do seu teste lógico. Ou seja, quando o seu teste lógico não é uma verdade, que é o caso desse primeiro. Ele fica na condição de regular. Arrasto para baixo, e aí eu vou percebendo que tem alguns ótimos aqui, né? Enfim, a lista é longa. Mas agora, o que eu vou fazer então? Ó, tem umas aqui que já estão média mais C mais conte C. Essa parece ser boa, né? Olha só, por que aquela parece ser boa? Porque eu já fiz algumas coisas aqui, eu já calculei a média, eu já defini o resultado, eu preciso apenas agora contar nessa coluna quantos estão como ótimo. E a função que me permite fazer essa contagem conforme um critério é a função conte-C, tudo bem? Eu vou escrever aqui num cantinho, ótima, e eu vou aqui utilizar a função C, a função conte-C, para calcular quantos estão nessa categoria de ótima. Coloco igual, deixa eu aumentar aqui a fonte um pouco antes, igual conte-C. Conte-C vai me pedir 2 argumentos, o intervalo e o critério. O intervalo é onde eu posso encontrar a palavra ótima, ponto e vírgula, e o critério é clicar na palavra ótima, clicar numa célula específica. Fecho parênteses, aperto o Enter. Olha só, pessoal, por que deu esse BO aqui? Eu fiz de propósito, tá? Vai parecer que eu errei aqui, mas eu fiz imaginando para ver se alguém estava percebendo. Vê se você percebeu por que deu BO, por que não rolou aqui, por que está dando 0. Na coluna aqui, pessoal, de resultado, eu escrevi ótimo, certo? Então, se eu quisesse que esse conte-C funcionasse pelo caminho que eu fiz,
e precisa escrevê-lo exatamente como ele está na tabela. Ótimo. Aí agora sim, ele vai dar os 4, beleza? Então tenha em mente essas coisas, tá, pessoal? Muitas vezes a gente está fazendo uma fórmula, sempre tem algum detalhe ali para dar uma parada, isso é normal. Você vai aos poucos pegando esse jeitão de como o Excel funciona, né? Aos poucos você já vai ver, isso aqui deu errado, deve ser por tal motivo. Aquilo ali, será que eu chequei se está certo? Enfim. Então beleza, pessoal, por esse método aqui, a gente conseguiu resolver. O que a gente pode dizer, então, é que essa alternativa funciona, tudo bem? Média mais C mais conta C, a gente viu que funciona. Se fosse na B aqui de média mais a função C, não rolaria, né? Porque aí parou aqui, eu vou só ter o resultado, mas não a quantidade, né? Aí, pessoal, olha só. Um outro jeito de resolver, sem fazer essa etapa aqui do resultado, tá bom? Vou, por hora, pintar esse resultado aqui de vermelho, como se a gente fosse ignorar essa informação, tudo bem? Aí, pessoal, olha só. Eu poderia, para determinar quantos estão com avaliação ótima, direto, fazer um conte C da coluna da média. Na coluna aqui, deixa eu marcar os valores do primeiro até o último, ponto e vírgula. Como é que vai ser esse critério? Eu consigo aqui fazer esse critério. Abro aspas, maior, igual, 7, fecho aspas. Aperto o Enter. Olha só, pessoal, deu o mesmo resultado, certo? O que, então, a gente pode constatar aí que a E aqui também funcionaria, beleza? Tem uma outra que funcionaria também. Eu vou deixar para falar melhor dela em outro vídeo, mas ela acabaria sendo a mais trabalhosa nesse caso. Porque primeiro você teve que fazer a média, depois você teve que fazer o resultado, mas a tabela dinâmica também funcionaria, tá? Você poderia jogar numa tabela dinâmica para apurar aí quantos ficaram na condição de ótimo no caso, tá bom? Deixa eu fazer rapidamente aqui, mas aí no outro vídeo eu te explico mais detalhadamente o que a tabela dinâmica te permite, né? Olha só, uma das coisas que você poderia fazer com ela é jogar integrantes para as linhas, então o nome aqui de todas as pessoas que tinham lá na base, e eu poderia jogar esse resultado, por exemplo, nas colunas. Ótimo e regular, ele vai quebrar em colunas diferentes. E eu poderia jogar esse próprio resultado no campo de valores, que ele vai acabar me calculando a quantidade. Então, por exemplo, eu olho lá para baixo e eu vejo que 4, lá no total geral, ficaram com avaliação como ótima, né? Uma outra montagem poderia ser eu nem ter o nome dos integrantes e simplesmente jogar o resultado aqui nas linhas. E aí eu olharia aqui e eu saberia que 4 ficaram como ótimo e 17 ficaram na avaliação regular, beleza? Então, pessoal, resumindo, você viu que tem vários caminhos aí no Excel para você chegar num resultado, né? Você pode fazer com fórmula, às vezes primeiro você faz uma fórmula, depois a outra, ou você pode fazer várias passagens e por último fazer uma tabela dinâmica, às vezes é o seu objetivo, gerar um relatório um pouco mais encorpado. Enfim, tem diversas formas aí de a gente trabalhar dentro do Excel, né? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Precisando de algum dos serviços da tela, é só entrar em contato. Bom final de semana. Abraço.